Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao Band Placar com oferecimento BandBet desta quinta-feira, dia de mais Premier League, o campeonato inglês entre ação com dois times que estão enfrentando problemas na temporada e estão no meio da tabela, inclusive preocupados em não se aproximar da zona de rebaixamento. Estou falando de Tottenham e Crystal Palace, o 16º contra o 14º. Que fase do Tottenham, hein, Berno? Um time tão tradicional, vivendo mais baixos do que altos na temporada. Tudo bem, Isa. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste. O Tottenham corre risco real oficial de cair para a Championship, né? O primeiro time ali, acima só do Nottingham Forest, da zona do rebaixamento, tem um ponto a mais do que o Forest e o West Ham, que ganhou ontem. O Forest, de forma surpreendente, arrancou um empate com o Manchester City jogando no Etihad Stadium, e o Tottenham precisa ganhar de qualquer jeito. É um time que nesse ano ainda não ganhou na Premier League. Isso é bizarro. Pode cornetar um pouco? Não? Pode cornetar. Vamos lá. O planejamento do Tottenham é pífio, né? Um time que torcedor reclamava muito da gestão do Daniel Levy, que levou, bem ou mal, o time à final de UEFA Champions League em 2019, né? Com o Maurício Pochettino e tal. Havia um trabalho ali sendo feito. O Tottenham inaugura seu novo estádio, ou seja, tem uma fonte importante de arrecadação e vinha ali fazendo papéis dignos até no campeonato inglês. Só que agora, com a troca da gestão, começa uma turbulência muito grande, né? Uma troca incessante de técnicos. Sai Ange Postecoglou, que ganhou a Liga Europa, entra Thomas Frank, que até uma contratação que fazia sentido à época, né? Porque ele havia feito um grande trabalho no Brentford. Foi demitido e aí Igor Tudor é contratado, um técnico que fez trabalhos horrorosos no Olympique de Marselha e também na Juventus, né? Não vai ser ele quem vai lá salvar o Tottenham, né? Então, assim, eu vejo uma condição muito ruim para a equipe do norte de Londres nessa reta final aí de temporada do campeonato inglês, né? Vai enfrentar um time que também está caindo pelas tabelas, né? O Crystal Palace é o atual campeão da FA Cup e da Community Shield, mas o técnico Oliver Glasner, austríaco, já avisou que vai sair ao final da temporada. A diretoria do Crystal Palace até tentou um acordo para que saísse já. Ele falou, não vou embora não. Então vive um caos ali, inclusive vendeu jogadores, vendeu recentemente, né, o Mark Guerre para a equipe do Manchester City, zagueiro de seleção inglesa. Então encontra-se numa situação muito complicada também o Crystal Palace, né? O Oliver Glasner é um bom técnico, mas é completamente louco. Já ganhou a Liga Europa com o Eintracht Frankfurt, inclusive. Então, são situações até semelhantes, só que o Tottenham faz uma campanha pior. Vem de uma derrota para o Fulham e tem vários desfalques, né? Tanto que os dois laterais esquerdos, o Dodi, que é italiano, e o Spence, estão machucados. Então o Art Gray deve jogar improvisado na posição de lateral esquerdo. Ele já jogou como lateral esquerdo. Pedro Paul está de volta. Na zaga, Cuti Romero está suspenso por causa daquela expulsão ridícula contra o Liverpool, né? E aí o miolo de zaga deve ter Dragosin e Mick van de Ven. Mais à frente, a gente mostrou até o Richarlison, né? Deve ser titular na posição de ponta direita. Ele não está jogando como centroavante. No miolo ali, literalmente, né, os dois volantes do Tottenham devem ser João Palhinha, que foi testado até como zagueiro pelo Igor Tudor, e também o João Palhinha, que eu já falei, né, e o Sarr, de repente, jogando nessa posição, o Xavi Simons aberto pelo lado esquerdo e o Dominique Solanke mais à frente. O Crystal Palace, como eu disse, perdeu o Mark Guerre e não tem o Lacroix. Então, naquela linha defensiva que era espetacular com 3 zagueiros, só sobrou o Richards. Então, assim, eu prevejo problemas para essa equipe que contratou o Strand Larsen ao Wolverhampton, centroavante, o Mateta tá fora e vai ter dificuldade. Assim, o destaque é o Ismail Assar hoje, que é um jogador de Senegal, muito bom, aliás, da seleção senegalesa, que pode levar esse time a escapar do rebaixamento. O Tottenham corre mais risco nesse momento. Corre muito risco. Então precisa ganhar de qualquer maneira do Crystal Palace jogando hoje no norte de Londres. É um duelo da capital inglesa. Você aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Se você preferir, está assistindo ao programa pelo telefone celular,
você pode, evidentemente, digitar no seu browser o endereço bandbet.bet.br. E tem aqui na capa do site, como você pode ver, uma super odd para esse jogo, que é o Tottenham vencendo por 2 gols de diferença, pagando 7,58 contra 6,89 na média do mercado. Como os Spurs precisam de qualquer maneira da vitória, eu vou apostar nessa, viu, Isa? Eu sei que é ousado, a fase do Tottenham não dá muitos indícios disso aqui, mas é um jogo importantíssimo. Sim. Imagina o Tottenham cair para a Championship, né? Desde o estabelecimento da Premier League em 1992. Isso nunca aconteceu, mas vamos lá, a gente segue na Europa, a gente pega o Eurostar, vai de Londres para a França para falarmos sobre o mata-mata do país. Copa da França, quartas de final, vem aí, Lyon versus Lens. Ah, Isabela, Lens segundo colocado do campeonato francês, está voando, fazendo uma temporada espetacular e de olho no PSG, porque não? Claro que a diferença é grande, mas o Lens está empolgado nessa temporada e vai fazer de tudo para tirar o time do Endrick, Berna, da semifinal da Copa da França. Endrick, inclusive, que vive um grande momento no futebol francês. Parece que ele acertou, não sei se demorou, mas acertou o destino. E como é que o Florentino Pérez está vendo essa história toda? Porque o Mbappé, a lesão é mais séria do que se imaginava. E o Gonçalo Garcia é o centroavante, um jogador muito limitado. Se tivesse o Endrick lá, ele poderia ser o titular atualmente do Real Madrid. Fato é que esse time do Lyon é muito bem treinado pelo Paulo Fonseca, que conseguiu juntar jogadores ali experientes e jovens, né? Eu falo muito sobre o Corentin Tolisso, jogador de meio de campo, lembrando que esse time do Lyon tem um losango no meio de campo, o Tolisso joga mais pelo lado esquerdo, jogador veterano, mas jogador campeão mundial em 2018 na Rússia, com a seleção da França. E lá na frente tem Yaremchuk e o Endrick, né? O Yaremchuk é mais um centroavante diário, que mostra que o Endrick está saindo muito bem como um segundo atacante. Inclusive deu 2 assistências na partida entre o Olympique de Lyon e o Olympique de Marseille. Isso é bom para a seleção ou não? Isso é bom, claro. Isso é ótimo. Né? Se o Carlo Ancelotti levá-lo, e eu levaria agora com a ausência do Rodrigo, é mais um atacante. Né? Eu sou sempre favorável, Isa, a que haja o efeito Ronaldo em 94. Um jogador jovem, claramente de talento, que não necessariamente vai jogar, mas que vá à Copa do Mundo até para estar ambientado aquele tipo de ambiente para quando for necessário ser titular em Copas seguintes. Ou não se assustar. Não se assustar, exatamente. Né? Então o Endrick, para mim, tem que ser convocado não só pela bola que está jogando, mas justamente para ser esse cara. Como o Ronaldo foi em 94, como o Kaká foi em 2002, né? Jogadores que praticamente não acrescentaram nada à seleção naquelas ocasiões, mas que se ambientaram com o ambiente da Copa do Mundo. Né? O Lens é um time muito bem treinado pelo Pierre Sage, até por isso vive essa grande fase no Campeonato Francês, na Ligue 1, e tem um jogador, eu falava do meia, o Corentin Tolisso, jogador do Lyon, tem um meia muito importante, o Florian Thauvin, que foi jogador da seleção francesa, que comanda as ações no meio de campo desse bom time do Lens, que tem saúde do Hamid, né, lateral direito, que joga como ala, o Lens joga com 3 zagueiros, que já atuou no Al Hilal, atuou pela Roma, é um jogador que apoia bastante, se encontrou até jogando como ala ao invés de ser um lateral. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece na tela mais uma vez e você será direcionado para a capa do site da BandBet, que tem super odd. Essa tá legal, Isa, porque é o seguinte, o Endrick para marcar a qualquer momento. Só isso, tá? Pagando 3,01 contra 2,62 na média do mercado. Então é só o Endrick fazer um golzinho nesse jogo de mata-mata de quartas de final da Copa da França, que você vai faturar. Eu apostei R$10, se eu ganhar, eu ganho 30, ou seja, 3 vezes mais o valor apostado, Izinha. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até o próximo Band Placar.